meu amigo e minha amiga do canal Fato É, sou Matheus Santana e esse vídeo é o Dica Cultural número 7. Vou trazer para vocês hoje um importante clássico da literatura mundial, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, um importante romancista alemão, nascido no século XVIII e que escreveu um romance idealista, embora essa característica às vezes é um pouco ignorada pelos fãs dessa literatura, mas que escreveu um romance inspirado no contexto da época. Vale lembrar que esse livro foi publicado em 1765 e ele vivia ali as inspirações da Revolução Francesa, Revolução Industrial e principalmente as ideias liberais daquela época. O enredo da história. Bom, antes de tocar no sofrimento do jovem Werther, que é justamente o tema central dessa obra, o seu sofrimento amoroso, é importante destacar que se trata de um romance escrito em formato de epístola, ou seja, são mensagens escritas por Werther para um amigo, William, que você pode perceber também que em algumas edições aparece como editor. O meu livro é de 1964, então pode ser que alguns nomes estejam modificados por uma questão meramente de tradução. De qualquer forma, o enredo se passa pela vida desse jovem, que é um jovem burguês, cuidava de alguns interesses da família e faz uma viagem justamente por causa desses negócios. Percebe que ele não é um jovem pobre, é um jovem culto, né, que tem uma boa educação, que tem uma razoável condição financeira. Poderíamos fazer um paralelo de Werther com os atuais jovens da classe média, por exemplo. E ele faz uma viagem numa cidadezinha distante, a gente pode até falar que é um vilarejo, e lá ele observa camponeses, né, vivendo numa situação miserável, crianças também vivendo numa situação quase de mendicância. Ele percebe, ele nota. A primeira parte do livro é uma crítica social muito intensa, porque ele faz essa observação dos camponeses pobres, faz uma observação também da nobreza, ou seja, da aristocracia alemã, que tinha condições de vida muito superiores e mantinha um distanciamento social bastante relevante em relação aos mais pobres, como se os camponeses simplesmente não existiam, fossem pessoas de certa forma invisíveis. A primeira parte desse romance seria basicamente uma crítica social muito intensa, uma crítica de cunho burguês, ou seja, uma crítica em relação à posição da nobreza, da aristocracia, e uma certa valoração dos princípios liberais, principalmente da classe burguesa. Só que a história tem um momento que ela muda. O jovem, o Werther, ele conhece Charlotte, né? Em alguns livros aparece como Carlota ou Lotte. Nesse caso, ele, de forma súbita, como se fosse literalmente um amor à primeira vista, se apaixona por Charlotte, de tal forma que essa paixão até se torna um tanto quanto obsessiva. Logo quando ele conheceu Charlotte, ele percebe, ele fica sabendo, melhor dizendo, que ela já era comprometida com Albert ou Alberto. E nessa interação entre os dois, antes do Albert aparecer na história, porque no início da história ele está em outra cidade, fazendo uma outra viagem, os dois criam uma amizade, uma relação muito intensa. Embora o livro, em nenhum momento, ele menciona de forma objetiva a paixão, por exemplo, de Charlotte por Werther, mas sim de Werther por Charlotte. Então percebe-se que aí já existe a primeira concepção de idealismo, né? E suspense se Charlotte ama ou não ama, embora existam alguns traços que esse amor é correspondido, só é sacramentado, esse mistério só é desvendado no final. Pois bem, quando Albert aparece na cidade justamente para se casar com Charlotte, havia ali uma convenção familiar em que ela prometeu aos seus pais que ela casaria com ele, o Werther simplesmente decide, né, conversando com seu amigo William por carta, decide sair da cidade, porque ele sentia que ela era a mulher da sua vida, ele criou um ideal sobre ela e decide sair da cidade. Aí tem mais um ponto que a gente tem que destacar.
essa paixão súbita de Weather por Charlotte, por que ela ocorreu? Ele tinha dentro de si, e isso ficou implícito na obra do Goethe, que ele tinha um modelo ideal de mulher, ou seja, uma mulher culta. Ele fala sim da beleza dela, mas ele fica principalmente impressionado pelo grau de intelectualidade dela, ele fica impressionado pelo grau de educação dela, pelo fato de ela praticamente pertencer à mesma classe social do que ele, criou ali uma relação de idealismo na sua mente. E na medida que Albert aparece ali justamente para ser essa separação, esse muro intransponível que impede o amor dos dois, ele já perde o sentido de existência. Ou seja, o Weather, ele vive uma depressão profunda a ponto de questionar, né, o porquê da sua vida. Aí ele, seguindo os conselhos do seu amigo, decide ir para uma outra cidade. Aí ele assume uma função diplomática dentro do Império Alemão na época. Essa função diplomática volta à crítica social do Goethe. Por quê? O Éder ele começa a trabalhar com a nobreza, com embaixadores e, obviamente, com a classe aristocrata. Aí começa o conflito, né, por exemplo, de Weather com embaixadores, com diplomatas e também com aquela classe social, a ponto de que em alguns episódios ambos eles não conseguem ter uma convivência republicana, digamos assim. No entanto, o Weather ele consegue manter uma amizade sincera com o Conde, que mesmo assim eles são obrigados, até por uma convenção social, a manter um distanciamento público. Pois bem, chega até o momento que o Weather rejeita. Aí tem uma crítica bastante contundente que ele faz, e é uma crítica histórica. Ele diz que a nobreza, a elite, a classe aristocrata, ela tem um grau de refinamento até na linguagem. De fato, da cultura alemã, os aristocratas eles eram muito ligados ao refinamento da língua alemã. Né? Isso é retratado pelos sociólogos, até por filósofos como Nietzsche. Enfim, esse grau de robustez do comportamento, da etiqueta, por exemplo, é rejeitado por Goethe a ponto de que o Weather, o seu personagem, prefere largar aquela função diplomática, uma função até invejável, né? É uma função disputada pela classe burguesa que, diferente da Revolução Francesa, meio que foi cooptada pela aristocracia. Né? Os burgueses foram absorvidos, embora houvesse de fato uma disputa histórica ali. Feita essa crítica social, Goethe volta, né, para o seu romance idealista. Ele coloca o Werther de volta para aquela cidade e ele, mesmo sabendo que aquele amor era impossível, decide radicalizar. Ele decide de vez demonstrar o seu amor, se declarar para Charlotte, embora ela sabia que ele o amava, e ali estaria disposto a fazer tudo por ela, tendo em vista que na visão dele, sem ela, ele já não teria mais o porquê existir. E de fato ele chega na cidade, aparece um episódio ali de uma certa animosidade entre Weather e Albert, né? Aí também há uma certa discussão sobre pontos de vista até filosóficos. E a cereja do bolo desse livro é quando, de fato, o Weather ele vai se declarar para Charlotte, se declara, ela diz que ele deveria procurar uma outra mulher para se declarar, para que ela absorvesse aquele amor até então reprimido, mas os dois se beijam. Os dois se beijam é a primeira resposta objetiva de Goethe que, de fato, Charlotte amava o Weather e, por uma questão social, eles não viviam aquele amor. Então, percebam por que é um romance idealista. Ele faz uma crítica social, mas encontra uma mulher que representava para ele um modelo ideal de felicidade e de amor, e a partir de então todos os seus atos, né, todos os seus atos humanos e sociais passam a ser reflexo daquele amor. Ou seja, todas as suas ideias só serviam para conquistar Charlotte, para tentar conviver com ela, para tentar viver um romance com ela, o seu modelo ideal. E na medida que esse modelo não se concretiza, ele vive uma crise, podemos dizer até mesmo existencial,
uma depressão realmente muito profunda. E o livro termina com o suicídio de Weller. Ele se suicida e dá esse fim um tanto quanto dramático ao livro, né? Percebe-se que aí tem é um romance com uma pitada bastante característica do idealismo, que poderíamos caracterizar pelo livro do Goethe como uma ideologia onde as ideias impulsionam as ações humanas, né? Ou seja, distantes do materialismo histórico, e que a partir daí também existe um conceito de felicidade, existe definições ali também de crise existencial. Bom, esse foi a sinopse, né, a nossa dica cultural de hoje, dos sofrimentos do jovem Weller. Espero que você tenha gostado, curta, faça seu comentário e até o próximo vídeo.